Saudações a todas e todos. Sou Alisson Lopes, advogado, professor de História e capoeira. E hoje quero falar um pouco sobre Luiz Gama, esse jornalista, esse abolicionista, esse poeta e o advogado dos escravos, onde defendeu inúmeros escravos numa época ainda na vigência da escravidão no Brasil. Aliás, o Brasil que foi o último a abolir a escravidão no Ocidente, que é uma marca vergonhosa, né? Sermos os últimos aí do Ocidente a acabar com a escravidão, essa história terrível da humanidade. Então percebam, ele nasceu na Bahia, né, em 1830, nasceu livre. Sua mãe foi uma mulher negra que participou da revolta dos malês, né, uma mulher que lutou pela liberdade, que tinha um posicionamento político. O seu pai o vendeu quando ele tinha 13 anos de idade, como escravo, onde ele acabou indo parar em São Paulo, mas ele conseguiu demonstrar, mesmo tão jovem, que havia nascido livre e que não poderia ser escravizado. Depois que conseguiu a sua liberdade, ele abraçou essa causa abolicionista e, inclusive, estudando e se tornando um advogado. Um advogado que libertou, que lutou não só para acabar com essa instituição terrível que era a escravidão, mas também lutou pela liberdade, lutou pela democracia, lutou pelos direitos humanos. Então é fundamental hoje que qualquer cidadão, qualquer estudante de direito, qualquer estudante, seja da educação básica, do ensino superior, um magistrado, um promotor, as pessoas conheçam Luiz Gama, né? O Luiz Gama, que foi um poeta, mas o Luiz Gama que foi um advogado, que foi um jurista, que de fato contribuiu para o direito brasileiro e contribuiu para a abolição, e que tinha naquela época já uma visão de fortalecer uma escola pública, fortalecer o ensino, né, da diversidade, o ensino onde empoderasse os movimentos brasileiros, né, os movimentos sociais brasileiros. Então, realmente ele era de vanguarda, era um visionário e que não pode ficar esquecido na história do Brasil. Mas o que vai me trazer hoje, né, Luiz Gama, que nasceu em 1830 e que faleceu alguns anos antes da abolição da escravidão, mas que deixou uma obra fantástica que tem muito a ser estudado, como me alertou o pesquisador Bruno Rodrigues Lima. Mas um fato que eu perguntei para o Bruno, e eu falei, poxa, nasceu na Bahia, ligado a esse movimento de libertação, de diversidade, era capoeira? E me surpreendeu porque era assim. Luiz Gama também, além de advogado, poeta, jornalista, era capoeira, era capoeirista. Então o professor Bruno tem documentos, né, mostrando aonde Luiz Gama cita e fala de treinar com um mestre, né, a capoeira. Isso é fantástico. Então vale a pena a todo cidadão, e principalmente quem conhece, quem pratica, quem vive a capoeira, entender que a capoeira também faz parte da formação política e social do Brasil numa perspectiva de libertação. Então, como o próprio Luiz Gama praticou capoeira, imagino eu que mesmo anos depois, já nas outras missões, nas outras batalhas que ele travou na vida, se ele ouvisse um berimbau ou se eu ouvisse falar da capoeira, com certeza deveria ficar arrepiado, o coração ficar acelerado, para a gente perceber a importância da capoeira, porque muitas vezes a história que é contada não é a história do Luiz Gama, não é a história do Zumbi, não é a história da Dandara, não é a história do Almirante Negro, João Cândido,
não é? Muitas vezes a história é contada da perspectiva de quem massacrou, de quem dominou, quem usou o capital, não é? Inclusive quem enriqueceu com a escravidão, muitas vezes os que estão hoje ainda nos livros de história como figuras históricas do Brasil, mas a gente tem que considerar que hoje o Brasil venceu a escravidão e que tem que vencer o racismo e que tem que defender a diversidade. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que tem a luta do povo brasileiro, a luta, alguns historiadores até chamam da história do subterrâneo, porque é uma história que muitas vezes não é a história oficial. Então nos cabe a fazer essa ressignificação, buscar essa leitura, fazer essa pesquisa. Então essa fala de hoje é mais uma provocação no sentido, vamos estudar Luiz Gama em todas as suas potencialidades, inclusive nessa dele como Luiz Gama Capoeira. Um grande abraço e até as rodas da vida.